Hoje é dia 15 de novembro, é o dia da Proclamação da República. É uma data importante no Brasil, pois nesse dia se comemora a Proclamação da República. Esse evento aconteceu em 1889 e foi resultado da mobilização do Exército e de republicanos civis contra a monarquia, instalada no país desde 1822. A partir de um golpe, a República foi instaurada no Brasil e a família real portuguesa foi expulsa. A proclamação da República foi resultado de uma longa insatisfação dos militares com o governo monárquico. Os historiadores tratam esse acontecimento atualmente como um golpe, por ter sido uma transição de regime forçada e sem a participação popular. Atualmente, o 15 de novembro é considerado feriado nacional. A proclamação da República é um resultado de um processo político que se estendeu desde a década de 1870. A insatisfação com a monarquia ganhou força ao final da Guerra do Paraguai, tanto nos meios militares quanto nos civis. Essa insatisfação só foi crescendo e o surgimento de partidos republicanos contribuiu para isso. O grande grupo insatisfeito, porém, era o Exército Brasileiro. As Forças Armadas consideravam-se pouco reconhecidas depois de terem conduzido todo o esforço da Guerra do Paraguai. Os militares estavam insatisfeitos com as suas remunerações. Queriam melhorias no sistema de promoção de carreira e a permissão para opinar suas posições políticas, algo proibido na época. Isso contribuiu para que o republicanismo fosse ventilado no seu interior. Não obstante, a insatisfação com a monarquia não era uma exclusividade dos militares, os cafeicultores paulistas e a Igreja Católica também estavam insatisfeitos. Ainda, o enfraquecimento do regime monárquico no Brasil está diretamente relacionado com o avanço da pauta abolicionista. A relação era proporcional e inversa. Na mesma medida em que o abolicionismo ganhava força, o monarquismo perdia influência no país. Politicamente, os debates foram acirrando-se ao longo da década de 1880, tanto na questão da abolição quanto na do republicanismo. A situação no Brasil era de crise crônica da década de 1880 e a polarização só contribuiu para reforçar esse quadro. Com a perda do apoio da igreja escravocatas, a monarquia ficou sem os grandes grupos que lhe davam apoio. Sobretudo, o segundo, assim, a sua sustentação tornou-se extremamente difícil, uma vez que o movimento republicano estava muito forte no final da década de 1880. Na medida em que o republicanismo avançava, uma nova pauta era ventilada, o federalismo. Essa pauta inspirava-se no federalismo que existia nos Estados Unidos e defendia maior descentralização do governo. Isso é, os partidos republicanos agruparam-se regionalmente e passaram a defender maior autonomia para os estados. Em determinado momento, pensou-se que a monarquia aplicaria uma certa descentralização, mas isso não aconteceu. Outro fator de insatisfação com a monarquia dava-se em relação à economia. Depois da Guerra do Paraguai, a economia brasileira enfraqueceu-se, afinal o país gastou muito mais do que poderia para vencer os paraguaios. Ainda há de se considerar os impactos na crise mundial do capitalismo de 1873, que impactou pouco o Brasil, mas teve nos países seus reflexos. O último fator é a questão da sucessão, pois até entre os monarquistas havia um certo incômodo com o fato de que os sucessores do trono eram a princesa Isabel e seu marido, o conde Deu. A proclamação da República foi mais feita na base do improviso do que, de fato, na base do planejamento. No entanto, o historiador Boris Fausto sugere que desde 1887 havia encontros que debatiam as possibilidades de derrubar a monarquia no Brasil. Em 1889 existia um grupo formado por grandes nomes da época, como Aristides Lobo, Solon Ribeiro, Quintino Bocaiúva, entre outros, que tinham debates avançados sobre a derrubada do regime. Em novembro de 1889, a crise política estava avançada principalmente porque já existia uma percepção de que Visconde de Ouro Preto não resolveria as grandes demandas daquele momento. Sendo assim, grandes nomes do republicanismo da época reuniram-se secretamente com o Marechal Deodoro da Fonseca, um militar bastante influente na época, para que ele aderisse ao movimento. Depois de ser convencido,
Deodoro da Fonseca liderou um levante militar em 15 de novembro que cercou o gabinete ministerial, destituiu o Visconde de Ouro Preto do cargo e prendeu-o. Ao longo daquele dia, uma série de acontecimentos levaram à proclamação da República oficialmente após anúncio feito por José do Patrocínio, um vereador do Rio de Janeiro. Conde Deu tentou liderar uma resistência no dia 15 e o imperador tentou formar um novo gabinete, mas as ações não tiveram sucesso. A monarquia estava efetivamente derrubada. Dom Pedro II deixou de ser o imperador do Brasil e um governo provisório republicano foi instaurado no dia 17 de novembro de 1889. A família real fugiu do Brasil e partia rumo à Europa. Todo ano, o 15 de novembro é considerado feriado nacional por determinação da legislação brasileira. Em 14 de janeiro de 1890, foi emitida a primeira lei reconhecendo o dia como feriado. Essa lei foi o decreto 155/B, que determinou o feriado como um dia para celebrar a pátria brasileira. Em ação, no entanto, foi de muitas para garantir a legitimidade à recém-instaurada República no Brasil e garantir que o dia e o republicanismo ficassem impregnados no imaginário popular. Outras leis que reforçaram o 15 de novembro como feriado foram decretadas durante a Era Vargas e a Quarta República. Atualmente, o dia em questão é considerado feriado por força de uma lei recente, em 19 de dezembro de 2002, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Foi aprovada a lei número 10.607, que cita todos os feriados nacionais do Brasil, sendo o 15 de novembro um deles.